Vamos lá. Então, vamos lá. Boa noite a todos. É com muito carinho que eu estou aqui. E então, vou falar um pouco de mim, né? Sou Marinês Gianella, eu faço parte da Casa do CEF, né? Trabalho lá como colaboradora, trabalhava aos domingos, quando era presencial, com magnetismo com os animais, junto com o Ivan, nosso grande amigo, né? Lá eu trabalhava, quando era presencial, como cromoterapeuta, mas hoje eu sou, assim, reikiana, cromoterapeuta, sou também, nossa, me fugiu a palavra, magnetizadora, tudo por conta do meu cachorro, né, que eu tinha, que ficou doente, que me levou até o CEF. Então, hoje eu trabalho com os animais de uma forma, assim, muito carinhosa, muito respeitosa. Para mim, fazer esse trabalho de caridade é uma honra, eu faço isso com muito carinho, com muito prazer. E estar aqui hoje falando de Francisco de Assis, depois dessa abertura, nessa peça inicial que a Lina fez tão lindamente, né? E na sequência a música, assim, traz uma emoção, uma alegria e uma gratidão muito grande de estar aqui, né? Obrigada, João, que me fez o convite, a Simone, né, que me apresentou, ao João, muito obrigada. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Francisco de Assis, né? Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco que eu aprendi, que eu estudei, né, que eu li, que eu ouvi. E para a gente iniciar essa aula de hoje, o João vai colocar aí um filminho, né, que fala do pequeno Francisco Lobo Gubil, um lindo filminho, né, João? Isso. Então, vamos lá. Vamos lá! O pequeno São Francisco e seus confrades caminhavam pelas matas. E foi imensa alegria quando avistaram uma cidade. Que oportunidade maravilhosa para anunciar o grande amor de Deus. Ao entrarem na cidade de Gubil, perceberam que existia um clima de medo e procuraram saber entre os moradores o que estava acontecendo. Tem alguém aí? Oi, por que vocês estão escondidos num dia tão bonito como o de hoje? Parecem assustados. Do que estão com medo? É que tem um lobo terrível que nos ataca e nos faz muito mal. Meu Deus! Achávamos que era ele que tinha saído da mata. Cuidado, ele pode chegar a qualquer momento. Deve ter sentido o seu cheiro e te seguido até aqui. São Francisco, ao ouvir toda a história, sentiu compaixão do povo, mas, surpreendentemente, também do lobo. Pois sabia que toda criatura é obra de um Deus bom e perfeito. E alguma coisa errada estava acontecendo com aquele lobo infeliz. Francisco, que tinha em seu coração levar o amor aonde não havia o amor, colocou toda a sua confiança nas mãos de Deus e foi ao encontro do temível lobo de Gubil. Seus confrades amavam andar com ele, mas não tinham necessariamente, digamos, a mesma coragem. A cada passo dado, nosso herói se enchia de mais honra e alegria por poder ser instrumento da paz de Cristo. Mata adentro, encontrou uma caverna aterrorizante, escura e fria.
Espera aí, eu vou entrar. Mas tinha dentro de si a beleza do Evangelho, a luz da fé e o calor do Espírito Santo. E heroicamente entrou na caverna. Sabia que estava próximo de encontrar o lobo. Porque todo aquele que faz o mal está longe de Deus, na mais completa escuridão, vive na covardia, no murmúrio e na tristeza, porque é incapaz de ver o tamanho do amor do Pai. Que através de suas criaturas nos faz as mais belas declarações de amor. Pobre lobo. Preciso encontrá-lo, porque um único raio de luz já é suficiente para dispersar quaisquer trevas. O lobo preparou uma armadilha para atacá-lo. Porém, o seu ataque mortal não deu resultado. Francisco era mais esperto do que o lobo podia imaginar. E com o seu jeito puro e brincalhão, acabou assustando o lobo, que nunca tinha visto tanta coragem. Vem cá, irmão lobo. Eu ordeno-te pela parte de Cristo que não faças mal nem a mim, nem a ninguém. Fizestes muitos males, e por isso é merecedor de pesados castigos. Mas eu quero, irmão lobo, fazer as pazes entre ti e eles, de modo que você não mais lhes fará mal, e eles perdoarão todas as suas ofensas passadas. Nem os homens, nem os cães te perseguirão mais. E foi assim, através desse gesto de perdão, que a cidade de Gúbio ganhou um grande e belo amigo que divertia a todos. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento. Através do exemplo de Francisco, essa maravilhosa virtude do perdão mostrou que pode transformar também as pessoas que se comportam como lobos em homens, segundo a imagem e semelhança de Que Deus. eu leve o amor onde há ofensa, que eu leve o perdão onde há discórdia, que eu leve a união onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Vem mais consolar, que ser O pecado nos deforma, nos esconde de nós e dos outros. Este belo lobo era para vocês motivo de grande medo. E agora é um grande irmão. Sabem que tudo o que ele fez foi porque tinha fome e foi maltratado. que se é perdoado e só se recebe aquilo que é dado. Senhor, fazer de mim um instrumento. São Francisco de Assis, rogai por nós. Nossa, bom, se a gente prestar atenção nesse filme, né, a gente vê a oração de Francisco todinha aí, né? A prática, né? Ele colocou toda a prática da oração, ele colocou no filme. É fantástico. Então, vamos lá. Vamos falar agora, o próximo slide, João, você já colocou? Não, João, acho que é um... Não, isso aí, isso, vamos lá. Então, agora, vamos falar aí de Francisco. Quem foi Francisco de Assis? Né? Este grande homem que veio aqui com um propósito, né? De nos trazer aí uma missão muito, muito importante, uma missão muito bonita, né? Então, vamos começar falando aqui, começar falando do nascimento dele, que
é o próximo slide, né, João? Então, vamos lá, falar do nascimento de Francisco de Assis. Nascido em 26 de setembro, né, de 1182, nascia Giovanni de Pietro de Bernardone, né? Assim conhecido como, por todos, Francisco de Assis. Ele, tendo como os pais, né, o senhor Pietro de Bernardone de Morricone e Maria Piccolini Bourlemont, com raízes francesas, a sua mãe, né? O pai italiano e a mãe com família com raízes francesas. Então, ele, filho de Pietro, que foi um comerciante, né, de tecidos, e na qual essa família ela fazia parte da burguesia, né, da cidade de Assis, lá na região da Úmbria, na Itália, bem próximo ali da Perúdia, ali perto de Spoleto. E é uma cidadezinha pequena, uma cidadezinha medieval até nos tempos de hoje, uma linda cidade, para quem teve a oportunidade de conhecer, né? Então, ali eles conquistaram toda a riqueza, conquistaram todo o seu bem-estar, e foi a partir da cidade de Assis, o pai dele foi ali virando um grande comerciante, e foi se expandindo também pelas cidades aos redores, né? E formou aí que podemos dizer assim de um grande capital, né? Ele formou assim, ele foi um comerciante, mas não só um comerciante de tecidos, né? Então ele fez assim dinheiro mesmo, assim que a gente fala, né? Hoje em dia, né? Ele fez muito dinheiro e fez mesmo, né? Bom, eu vou falar um pouquinho do nascimento, né, de Francisco, e eu vou ler um trecho deste livro aqui, que depois também está aí embaixo como estudos, né, como uma sugestão de estudos. Eu vou ler para vocês essa parte que fala do nascimento de Francisco. Vou ler só um trecho, só para que vocês tenham ideia de como foi o nascimento de Francisco, tá? Então, vamos lá. Nasce Francisco, capítulo 10. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse. O calendário marcava 26 de setembro de 1182. O dia amanhecera mostrando o límpido céu azul, e o céu concedia seus raios nascentes, em diáfana claridade. O vento soprava com suavidade, cujos sons assemelhavam-se a acordes de delicados instrumentos, como se a natureza oferecesse ao mundo celestial musicalidade. Em agradecimento à presença de quem sabia falar a todos os seus reinos. Qual filigrama de luz descia sobre toda a Úmbria sutis eflúvios magnéticos, qual delicada rede de safírica coloração, tudo envolvendo em sua mansa acomodação, forças cósmicas em inteligente movimentação, anulavam quaisquer atividades que pudessem empanar a cosmografia ambiental. No centro de toda essa paisagem paradisíaca, Assis recebia a intensidade dos efeitos de sua poderosa energia, e sua população pressentia que algo de transcendental deveria acontecer naquele dia. Já anoitecia, e sobre a mansão dos Bernardone caía levemente, diáfana névoa, como bênçãos enviadas dos páramos espirituais mais elevados em favor de seus moradores. Maria Piccolina, ao sentir que a natureza estava prestes a apartar seu filho de suas entranhas, não desejando permanecer no luxo na mansão, fez com que Jarla era sua criada, né?
a levasse para a estrebaria, para que seu filho nascesse na simplicidade da pureza dos animais, quase se repetindo o quadro do nascimento de Jesus. No exato momento em que dava à luz o seu filho, Maria Picalina, quase em êxtase, ouviu o sublimado cântico na acústica de seu coração e viu a corte de anjos que viera assistir ao regresso à terra, pelos canais da reencarnação, de um espírito de elevada envergadura, fazendo-se homem nos caminhos do mundo, e cantou também, acompanhando a melodia dos céus. Jarla, que levava consigo os apetrechos necessários ao parto, emocionada, separava mãe e filho, cortando o laço físico que os unia, eternizando assim os laços espirituais daquele ser com toda a humanidade. Ao derredor do estábulo, os animais compareceram, e parecia que baixavam suas cabeças em reverência àquele que chegava de esfera resplandecente, com a sagrada missão de amar, com aquele amor que não escolhe, desde os insetos até os astros. O sol e a luz foram o princípio de seu amor infinito. E os animais, ali prostrados, incentivaram seu coração grandioso, para dentro dele aconchegar o mundo e os homens. Nascia Francisco, como Jesus, na pureza da natureza e na companhia singela dos animais. E quando o menino entoava o primeiro cântico das crianças que nascem, sua mãe perguntava dedicada à serva: Jarla, quem nos visita? Torrentes de lágrimas molhavam seu peito, que afarfava na cadência natural nessas horas. E a companheira fiel respondeu, chorando de alegria e prazer, sem entender as suas próprias emoções, a se misturarem na fusão da luz. É homem, deve ser ele mesmo. Olha que bonito, né? Só li um trecho, tá, gente? Para a gente ter uma ideia de como é que foi o nascimento de Francisco, né? E seu nascimento, ele foi tão parecido ao do nosso mestre Jesus, né? Que foi numa estrebaria, nasceu numa simplicidade, né? Junto com a pureza dos animais, com a missão de trazer a reforma da igreja, que a gente vai falar mais adiante. Teve uma infância nobre, né, em estudos e educação. Então, assim, Francisco, ele gozou de todo o melhor dentro, na sua infância, já com seus estudos, com a sua educação, né, mas, porém, com todo esse luxo que ele vivia, com todos esses mimos que ele tinha, ele já era visível em Francisco como ele demonstrava, né, aquela bondade que ele tinha. Pois também, né, ele cresceu ali cercado de todo amor, de todo carinho, de todo afeto da sua mãe, junto, né, com a Jarla, que era a sua companheira fiel, que tinha mãe, né? E na juventude, né, como todos jovens nós que já fomos um dia, né? E Francisco não foi diferente, né? Ele embora tenha sido um jovem fútil, mundando, vivendo assim em companhia de amigos boêmios, né? Gostava de uma farra, ele gostava de dançar, e como todos nós, esquecendo da sua missão, né? Como todos nós, né? Que quando encarnamos temos aí o véu do esquecimento, e com Francisco não foi diferente. Ele também teve, embora já era uma criança muito inquieta, um adolescente, um jovem inquieto, ele tinha aquela inquietação dentro dele, né? Mas também tinha um esquecimento do que era o propósito dele naquela vida, né? Reencarnado. E por volta dos seus 20 anos, 25 anos, ele tinha aquela ilusão, né, de ser um soldado, ser um cavaleiro. Ele queria ir para a guerra, porque ele queria ser um herói, ele queria defender a sua cidade, né, Assis. E aí teve a guerra, né, na Perúdia, para onde ele foi, até Perúdia, que é uma cidade vizinha ali de Assis. E lá ele lutou, como todos, mas foi derrotado,
né? E com a derrota veio o aprisionamento, foi preso. E ali, quando ele estava preso, junto com os outros, né? Ele foi percebendo o que estava acontecendo ao seu redor, porque assim, não só ele, mas os outros adoecendo, ficando doente, né? E ele foi presenciando mortes impiedosas, né? Então ali ele percebeu, né, que o seu caminho era outro, né? Foi ali que já começou um despertar em Francisco, né? Que ele não estava no caminho onde realmente ele deveria de estar. E com o tempo passando, seu pai conseguiu resgatá-lo, né? Levou, retornando ao seu lar, lá onde ele foi totalmente amparado pela sua mãe, pela família. Então, ali ele recebeu todo o amparo, todo, né? Ele foi se recuperando, todos os cuidados, né? Que uma mãe tem com o filho quando está doente, quando está precisando, né? E ainda ele, nesse processo, né, de recuperação, ele foi melhorando, foi se sentindo mais fortalecido, e ele foi para uma margem de um rio, né, saiu para dar uma volta, foi até a margem do rio, de um riacho, e ali foi onde que ele lembrou fortemente, né, do Evangelho, e pediu a Deus, ali no seu íntimo, né, para que clareasse e mostrasse o seu caminho, né, qual caminho ele tinha que seguir, né? Então, ali ele percebeu que ele tinha uma missão, né? E ele precisava saber qual era, porque ele não sabia, era por isso que ele tinha aquela inquietação. Foi aí que Francisco recebeu uma intuição, e aí ele teve a intuição que ele conseguiu sentir de fato o que ele tinha que fazer, né? Próximo slide, João. E aí ele foi isso. Aí ele percebeu com todo, né, essa sua vontade de querer saber, né, qual era o seu caminho, ali estava toda a espiritualidade presente e trouxe para ele, né, Francisco, reconstrua a sua igreja, reconstrua a minha igreja, né, reforma a minha igreja. E aí o Francisco levou isso assim de uma tal forma, né, de que ele tinha que reformar essa igreja, né? E aí ele pensou assim, bom, então, né, eu me recuperando, eu vou reconstruir essa igreja que assim me foi pedido, né? E a partir daí, ele foi se desinteressando pelaquela vida que ele levava, né? Ele já estava recuperado, mas aí ele foi se desinteressando e ele foi iniciar essa tal da reforma, né? Levou o pé da letra mesmo, né? Reformar a igreja, né? Então, ele foi atrás lá de materiais, pedregulhos, as pedras, areia e tudo mais para reformar a igreja. Só que ele usou de tudo, né? Para que tudo isso acontecesse, ele usou os recursos financeiros do seu pai, né? Lógico, né? Precisava comprar os materiais para reformar a igreja. E aí foi que ele criou uma desarmonia com o pai, houve brigas entre eles, né? Mas o Francisco não sabia ainda, de fato, ele sabia que ele tinha que reformar a igreja, mas ele não sabia como que era essa reforma, né? Então, quando Francisco percebeu que não era isso, aí veio para ele para que ele soubesse que de forma que era para ser a reforma, né? Que era essa reforma da igreja era recuperar o cristianismo, né? Colocar Jesus em nossos corações. Era essa a reforma que se precisava ser feita, né? Então, ele renunciou toda a sua herança e passou, a partir daí,
se dedicar aos pobres necessitados, aos enfermos, e se converteu e abraçou a pobreza, né? Então, ele levou essa vida de uma forma tão verdadeira e a partir disso ele trouxe com eles também alguns amigos, né? Que foi quando ele fundou a Ordem dos Franciscanos, né? Então, a partir daí, ele foi seguindo os exemplos do nosso Mestre Jesus, levando a mensagem verdadeira do Evangelho, né? Que é levar o amor, levar a caridade, o bem maior, junto com os seus amigos, né, que ali foram caminhando com ele, pregando com ele pela cidade, né, e ele não ficou somente ali na cidade de Assis, ele chegou a ir até a Alemanha, mas chegando lá ele não conseguia falar a língua deles, interpretaram ele mal, achavam até que Francisco era louco, o próprio pai achava que ele era um louco, que ele era um alucinado, os amigos, mas não. Ele estava ali determinado a cumprir a sua missão, né? Que era trazer o Evangelho de Jesus, a vivência das criaturas, né? Praticar o desprendimento sem miséria, amar sem apego e perdoar sem convivência, né? E ter, né? E com tudo isso, ter a fraternidade com muito respeito, né? Praticando a caridade com discernimento. Né? Ter liberdade, mas com responsabilidade. Sentir alegria nas pequenas coisas, né? E levar essa alegria, essa energia, né? Para os outros. Era compreender, ele queria, né, que se compreendesse e escolher o bem sem ostentação. Porque dentro dele, ele também tinha esse respeito e esse amor, não só aos seres humanos, mas ele também queria mostrar para todos, e ele já tinha dentro dele esse respeito e esse amor para com os animais, que ele via nos animais como os nossos irmãos menores. Mas Francisco já trazia isso dentro dele, já de outrora, quando João Evangelista, né? Que quando João, eu vou falar um pouquinho mais lá adiante de João Evangelista, João, pode mudar o slide, por favor? Ele queria, né, que mostrar a todos essa questão de respeitar e amar os animais, a natureza, porque para ele tudo que tinha vida era obra de Deus, né? Então vamos lá. E Francisco, então, ele veio aí, ele representou a evangelização planetária, né? Ele foi luz, ele foi amor, ele foi compreensão, ele praticou o evangelho com todo o seu entendimento e amor, sem cobrar nada em troca, absolutamente nada, apenas desejando espalhar essa luz que o evangelho nos traz, né? Então, Francisco, ele é sinônimo de humildade e de amor. Né? Ele seguiu lindamente, assim podemos dizer, os exemplos do nosso Mestre Jesus. E nos mostrou que ninguém é suficientemente perfeito, que ninguém não possa aprender com o outro, e que ninguém é totalmente destruído de valores, que não possa ensinar algo a alguém, ao seu irmão, ao nosso próximo, né? E uma das frases que Francisco nos deixou, que ele falava muito, né? Que era: comece fazendo o que é necessário, e depois o que é possível. E de repente você fará o impossível, né? Olha aí que bonito isso. João, próximo slide. Gente, eu estou dando uma corrida aqui por conta do tempo, né? Então, vamos lá. Agora, vamos falar de Francisco de Assis
e a relação dele com os animais, né? Por que que Francisco de Assis é o patrono dos animais, ele é visto como o protetor dos animais, né? Então, vamos lá. Essa relação que ele tem com os animais e com a natureza já decorria, como eu disse, né? Outrora, quando foi João Evangelista, né? Agora a gente dá uma paradinha no Francisco de Assis e vamos lá no João Evangelista, né? Apóstolo de Jesus, né? Que quando, eu vou falar muito breve, que quando ele foi exilado, João, ele foi levado lá para a ilha de Patmos, salvo engano, acho que essa ilha está ali na Turquia, perto da Grécia, eu não me recordo muito bem. E ele aprender ali, enquanto ele estava naquela ilha só, né, solitário, ele e os soldados que lá ficavam tomando conta dele, né, sozinho ali naquela ilha. Então, ele foi aprender uma ciência muito profunda, né, que foi a interpretação da linguagem dos outros reinos. Ali ele levava a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, ele pregava Jesus para os animais, né? Para os peixes, para os pássaros, para a natureza. Ele falava com os peixes e os peixes entendiam o que ele falava. Quando ele chegava na margem que ele ia falar com os peixes, pregar, né, o evangelho, os peixes se aglomeravam e eles prestavam atenção, eles ficavam ali todos unidos, próximo de João, prestando atenção no que ele dizia, né? Então, voltando a Francisco, então Francisco ele agia esse modo natural para com os animais, né? Porque ele não fazia distinção nenhuma com nenhum tipo de animal, né? Ele simplesmente ele já o tinha todos como seus irmãos menores, né? Então ele já respeitava os animais e a natureza, porque como eu bem disse agora há pouco, ele via todo ser vivo, né? Para ele todo ser vivo era como uma obra de Deus, né? Então isso para ele era muito natural. E hoje, né, nos tempos de hoje, a ciência vem mostrando aí para nós, os pesquisadores, o que Francisco já mostrava lá atrás, né? Como a gente tem que tratar os nossos animais. Nas aulas que nós tivemos aí no primeiro semestre, tanto quanto foi falado, estudado, então quanto temos ainda o que aprender, né, para com os nossos irmãos menores, da forma como nós temos que respeitá-los, a forma como nós temos que amar, acolher, cuidar deles, né? Porque eles são os nossos irmãos, né? Então, olhar para o animal com um olhar de respeito, com um olhar de cautela, de acolhimento. Então, quando a gente vê um animalzinho, não importa se ele é bonito, se ele é feio, se ele é gordo, se ele é grande, se ele é pequeno, mas olhar para ele como os nossos irmãos menores, né? E, como eu disse, a ciência está aí para mostrar muita coisa para a gente, que os nossos irmãos menores, eles têm sentimentos, né? Eles têm sentimento, eles estão evoluindo, né? E Francisco já sabia disso lá. Quer dizer, João Evangelista, né? O João Evangelista já tinha isso, e Francisco já veio com essa essência já de João, né? Então, vamos lá, continuando aí. Ele é como, né, sempre foi admirado pela sua bondade para com todos os seres vivos, né? Ele foi um homem na Úmbria, né, na região da Úmbria, lá na Itália, que ele viveu a mensagem do Evangelho de modo a consolidar a palavra amor, né? Fazendo sair da teoria e avançar para a prática nossa do dia a dia, né? Porque não há jeito aqui na Terra de se pensar, né, nem de se escrever sobre a caridade sem lembrar Francisco de Assis, né? E olha o momento em que nós estamos vivendo hoje, né? Há mais de um ano. Quantos de nós aqui vivemos um pouco de Francisco?
ao se deparar na rua com um irmão com frio, com fome, um irmãozinho menor, sem um teto para dormir, sem uma comida para se alimentar, né? Quantos de nós aqui tivemos uma atitude igual a de Francisco, né? Nós tivemos muitas oportunidades no decorrer desses últimos meses, né? Então, não dá para a gente pensar em caridade sem a gente lembrar e ter como exemplo Francisco, né? Próximo slide, João. E aí? Oi? Tá colocado. Temos 20 minutos só, hein? Tá, vamos lá, vou correr. Então, qual foi o ensinamento que Francisco de Assis nos deixou? Ele deixou a oração da paz, que hoje é conhecida como a oração de Francisco de Assis, né? Pode colocar aí, João, a oração de Francisco. Como todos nós, né, nós já sabemos dessa oração de frente para trás, de trás para frente, do meio para trás, do meio para frente, a gente já, né, sempre estamos orando ela. Mas vamos falar um pouco dessa oração, né? Então, assim, de uma forma bem rápida, né, se nós praticarmos essa oração, o que vem ser essa oração? É nós semearmos a paz que temos dentro de nós, né? Quer dizer, semear essa paz dentro de nós para que a gente possa colocar essa paz, contagiar os nossos, né, com essa paz, deixar o amor agir, né, praticar os mandamentos de Jesus, que foi resumido em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a ti mesmo, a si mesmo, né, pois Jesus nos mostrou com seus atos que o amor é a grande força espiritual, né? Então, vamos distribuir esse amor, né? Porque todos nós precisamos de compreensão, precisamos de segurança, de harmonia e de aconchego. Vamos nos envolver, né? De tolerância, né? Vamos perdoar. Perdoar é evoluir, né? Então, vamos viver a fraternidade, né? Se faz necessário praticar o amor fraterno, viver em harmonia com todos, né, respeitando a pluralidade, né, que emana aí do conjunto e a singularidade de cada um, né? Porque bem diz o ditado que a união faz a força, né? Não é só apenas um ditado popular, como todos nós bem conhecemos, né? Mas sim uma lição de vida que renova nossas forças em prol de um mundo mais humano, né? Então nós precisamos substituir a obsessão do ter pela nossa noção do ser, né? Multiplicar nossos gestos de compreensão, de solidariedade e de doação. Vamos ter fé, né? Que significa, né? A fé é acreditar em Deus e levar essa fé através do nosso trabalho, das nossas ações, das nossas atitudes. Procuremos a verdade. E onde está essa verdade? Jesus, ele fez uma declaração definitiva a esse respeito, né? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminhar na verdade é agir como Jesus agia, né? Deixar de acreditar na verdade e no amor de Deus vai nos levar ao desespero. Então, tenhamos esperanças e sigamos em frente, né? Encontremos a chave da alegria. Sejamos um vetor de alegria, um distribuidor de alegria. Como? Através do nosso encontro com Deus. Essa alegria que nós devemos buscar e, ao mesmo tempo, compartilhar com os outros, né? Devemos cultivar sempre pensamentos iluminados, né? Não deixar pensamentos trevosos tomar conta de nós. Devemos manter sempre a luz divina, né, acesa através dos nossos bons sentimentos, pensamentos e atitudes. Então, sejamos mestres para os outros através dos nossos exemplos de fé e de amor. Vamos também levar o consolo a alguém, orar pelas pessoas, né? Hoje estamos vivendo todo esse momento, vamos orar. É uma forma de praticar a caridade também. Sejamos compreensivos como Jesus foi, né? Compreendendo o incompreensível, né? Então, vamos abrir nossos corações e mostrar que somos capazes de amar absolutamente sem nada em troca.
procuremos ajudar alguém sem nada em troca, né? E veremos com os nossos próprios corações que quando a gente doa, somos os primeiros a receber, não é? Então, vamos, né? Na verdade, nós não vamos deixar os nossos corações endurecer, porque nós temos que perdoar, nós temos que saber pedir perdão, porque, pois o perdão ele é bom para todos, nos traz evolução, nos cura. O perdão nos traz a cura também. Então, acendemos aí a luz da vida, para que nós podemos viver a vida e transformar esse medo da morte numa esperança de eternidade, né? Morrer não é o fim, né? É o começo, ou melhor, morrer é a continuação de uma determinada forma de viver. É o nascimento espiritual que nos abre a porta para a eternidade. E se realmente formos esse instrumento de Deus, como bem vem a oração nos mostrar, e nós começarmos a praticar esses ensinamentos, nós nos tornaremos pessoas melhores e podemos transformar esse planeta num mundo melhor, não é? Então, vamos lá, João, próximo slide. Aí, no próximo slide, nós vamos falar um pouco aí da mensagem de João Evangelista, que foi extraída da Revista Espírita de dezembro de 1864, uma sessão comemorativa na Sociedade de Paris. Meus filhos, uma estreita comunhão liga os vivos aos falecidos. A morte continua, a obra esboçada e não rompem os laços do coração. Esta certeza enriquece o tesouro de amor derramado na criação. Os progressos humanos obtidos a preço de sacrifícios dolorosos e de hecatombes sangrentas aproximam o homem do verbo divino e o fazem soletrar a palavra sagrada que, saída dos lábios de Jesus, reanimou a humanidade desfalecida. O amor é a lei do espiritismo. Ele dilata o coração e faz amar ativamente aqueles que desaparecem na vaga penumbra no túmulo. O espiritismo não é um som em vão, saído dos lábios mortais e que um sopro pode levar. É a fé forte e severa, proclamada por Moisés no Sinai. Lei afirmada pelos mártires, ébrios de esperança, lei discutida pelos filósofos inquietos e que finalmente os espíritos vêm proclamar. Espíritas, o grande nome de Jesus deve flutuar como uma bandeira acima de vossos ensinos. Antes que existisseis, o Salvador levava a revelação em seu seio, e sua palavra, medida prudentemente, indicava cada uma das etapas que hoje percorreis. Os mistérios ruirão ao sopro profético, que faz vibrar as vossas inteligências. Como outrora as muralhas de Jericó. Uni-vos pela intenção, como o fazeis nesta reunião abençoada. A ardente eletricidade desprendida do coração preenche a distância que nos separa e dissipa os vapores da dúvida, do personalismo e da indiferença que muitas vezes obscurece a faculdade espiritual. Amai e orai por vossas obras. Essa foi uma mensagem de João Evangelista pela médium Senhora Costel. Tem que correr, né, João? Não dá para ficar falando muito, né? Vamos lá, João, no próximo, então. Vamos falar aí, né, da mensagem que veio, que tem, né, no Livro dos Espíritos, né? Que foi pelo João Evangelista, Santo Agostinho e os outros aí que vocês estão vendo, né? Então, eles passam a mensagem. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode ser vestido cego para fazer perceptível a luz. Olha, então hoje nós temos aí duas mensagens, né? Uma do Livro dos Espíritos e a outra da revista,
que vale a pena a gente parar, ler e refletir, né? Para a gente trazer isso para dentro de nós e depois a gente assimilar tudo isso e depois sair contaminando todo mundo aí com essas coisas boas, né? Então, vamos lá, João, próximo slide agora, que é da mensagem de São Francisco ao médio Divaldo, né, Franco, que foi feita pelo Chico Xavier, né? Meus queridos companheiros, que Deus, nosso Pai, nos guarde em sua paz. Meu filho, Deus te abençoe. Estamos a pleno caminho da redenção. Nem os receios do início, nem as revelações do fim. Trabalho por todos os lados. Perseverança no bem com o abençoado programa de cada dia é o nosso lema. Não te iludas, pois, sobre o repouso agora seria irrisão. Nem nos enganemos quanto a frutos imediatos o trabalho reajustador. Imprescindível caminhar, agindo na sementeira sublime do futuro. Defrontados por imensa assembleia de adversários visíveis e invisíveis do pretérito, não nos cabe a desistência. A única renúncia destrutiva por vazia e inútil é aquela que nos marca por almas ociosas e enfermiças quando fugimos à luta. Ontem valíamos a inteligência para oprimir e perturbar. Ontem o poder em nossas mãos, apaixonadas e rudes, espalhando o temor e muitas vezes o sofrimento. Hoje, contudo, valorizamos os recursos espirituais nas obras da caridade sem fronteiras e sem limites. E agora buscamos o poder de servir e auxiliar, em nome daquele que é o amor mesmo, transbordando luz no sacrifício pela humanidade inteira. Não desfaleças. Em cada trecho da estrada, seremos surpreendidos pelas vibrações das nossas próprias obras que o tempo guardou. É preciso que a esponja do trabalho constante funcione em nossas mãos, ligadas ao nosso coração e à nossa mente, para que os dias para nós na atualidade sejam efetivamente marcos redentores. Todos os nossos centros de ação prosseguem ativos e inspirados na direção do bem. Se uma nova diretriz nos fosse facultado trazer aos companheiros, rogaríamos ao conjunto mais esforço e mais agilidade na lavoura do cristianismo aplicado. Mas não ignoramos, filho meu, que a colheita não vem ao nosso campo senão por prêmio ao suor e à dedicação. Façamos de nossa parte sempre mais. Há centenas de trabalhadores invisíveis em função de auxílio constante ao caminho, e a caravana que se transformaram em legítimas assembleias de socorro espiritual, de esclarecimento benéfico, de fraternidade e de amor. Continuemos. Avançar em execução dos divinos propósitos é nosso dever. Esperamos que todos os irmãos se mantenham a postos. Não nos achamos reunidos por acaso, depois de 4 séculos de civilização baiana e brasileira. Temos compromissos. Não nos congregamos ali agora pela primeira vez. O tempo, compassivo agente da infinita bondade, nos aguarda de novo sob a sua custódia, a fim de nos desdobrarmos com seu concurso em ação intensiva
na tarefa do esclarecimento e da caridade. Toda expressão de amparo aos nossos semelhantes é de nosso apostolado. A escola, o abrigo, o templo da fé, a casa de trabalho, a assistência aos sofredores, o asilo aos inválidos para a luta física e a proteção às criancinhas, ao sol do Evangelho, são faces do nosso ministério que não podemos esquecer. Que outros discutam à frente do Cristo, que outros permaneçam no país do entretenimento, colhendo flores passageiras para a curiosidade leviana ou insatisfeita. Cada qual se sintoniza com as situações a que confia o próprio coração. Mas que o serviço ao próximo com Jesus, por norma sublime, seja o nosso motivo de cada hora. Nesse propósito, e formulando votos para que nos unamos cada vez mais na obra cristã, que o Espiritismo nos descerra, abraça-te com muito carinho o velho companheiro Francisco. Uma linda mensagem, né, que o Divaldo recebeu. E hoje nós temos ele aí com a gente, né, trazendo aí o Evangelho, praticando aí um pouco de Francisco. É muito bom, eu gosto demais do Divaldo. O Divaldo traz grandes ensinamentos para a gente com seus trabalhos, com suas ações, com suas atitudes, né? E aí eu deixo também para todos as sugestões de estudo. Ô, João, eu estou achando engraçado que tem um monte de rabisco aí nas coisas. Então, eu né? também estou vendo aqueles rabiscos, não sei o que aconteceu. Eu juro que quando eu fiz não tinha nenhuma criança. Também quando eu passei também não tinha. Não sei o que aconteceu. Foi as crianças, os francisquinhos estão brincando com a gente. Deixa aí. Aí tem aquele livro anterior, que é o de Miramês, eu acho que vocês estavam estudando esse livro, eu vi alguma coisa no grupo, um livro excelente, excelente livro de cabeceira para falar de Francisco. O próximo é a Oração de São Francisco. Esse livro é uma delícia de ler. E nesse livro, cada frase da oração vem junto uma descrição do que Francisco fez, né? Uma atitude de Francisco, uma ação de Francisco. É um livro excelente também. E o próximo é um livro, assim, só o título, né? De Francisco de Assis para você. Paz e Fraternidade. Já é um título tão doce, né? Como Divaldo se refere a esse livro, né? É um livro, assim, muito gostoso também para a gente estudar. Ficam aí 3 sugestões de estudo para vocês. E eu aqui, a primeiro momento, agradeço a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a Francisco de Assis, por essa oportunidade de trazer só um pouquinho, né? Porque tem tanta coisa para falar de Francisco, ficaríamos horas falando sobre ele, mas foi tão pouco que eu tive que correr por causa do tempo, aí eu fico um pouco preocupada, mas agradeço a todos vocês. E eu desejo que o estudo de vocês nos tragam muita evolução, que nos tragam muitas, assim, coisas boas e que a gente possa, com esses estudos que nós temos aqui de segunda-feira, porque nós somos abençoados, né? Poder transmitir e compartilhar com todos os nossos. Então, muito obrigada a todos. E eu deixo aqui um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Obrigada. Marinês, nós que agradecemos, viu? Que bela aula, que belo ensinamento, querida. É isso, nosso curso é assim, simples e profundo. Feito de coração, pessoas que amam os animais, amam a mensagem de Jesus, estamos sempre para aprender, sempre, sempre, ensinamento eterno. E a abertura desse segundo semestre com você, tinha que ser você, para poder mostrar para nós que amamos animais, seguir, né, 2 pessoas maravilhosas, Jesus e Francisco. Né? Francisco de Assis, pena dos animais, Jesus e Francisco, 2 pessoas que podemos colocar uma, porque completa-se no seu nascimento, da sua forma de ser. Né? E é o que nós temos que fazer, nós humanos,
perante nossos animais. Olhá-los, protegê-lo e trazê-lo para a evolução com muito carinho, como nós falamos muito no semestre passado. Aceite um abraço de todos nós, marinês. Muito obrigado. Desculpa o início. A gente sabe que esses negócios é assim mesmo. Nós estamos lidando, aprendendo a lidar com essas informáticas e acontece mesmo isso. Isso não é nada, imagina. De coração. Agora eu vou pedir a presença da nossa querida Sandra para ela fazer a nossa prece final, as nossas vibrações e a fluidificação da nossa água. Obrigado. Fique conosco ainda, Marinês, por favor. Sandra? João, linda exposição. Marinês, você foi bela. Parabéns. João, aprendizado magnífico, viu? Uhum. Vamos para nossas vibrações, né? Não esqueça do nosso grupo que encontra-se no WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Pode deixar. Vamos elevando os nossos pensamentos, vamos buscar as nossas melhores vibrações. Primeiro vamos vibrar pelo bem universal, vamos vibrar por todos os nomes dos pets e seus tutores que se encontram na caixa de vibração. Vamos vibrar muito amor, cura, paz, união e esperança para todos. Pedindo ao plano espiritual que leve as nossas melhores vibrações aonde for necessário. E agradecemos ao Pai por tudo que fomos, somos e seremos. Gratidão imensa. Vamos agora magnetizar a água e que seja colocado nela todo o remédio, todo o calmante necessário para todos os nossos pets e para o nosso uso também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Sandra. Belíssimas Obrigada, vibrações, é isso mesmo. Meus queridos irmãos de jornada, muito obrigado por essa primeira aula. Nós tivemos 100. Cumprimos a nossa sala, por isso, a partir da semana que vem, vamos entrando o mais rápido possível, porque só cabe 100, apesar que as aulas estão sendo gravadas e colocando no YouTube. Muito obrigado, tenham todos uma excelente semana, um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Até logo, um abraço, beijo. Beijo Marinês. Marinês. Semana. Parabéns. Tchau, Ivo. Tchau, Marinês. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Conceição. Bom dia. Boa noite, então. Ivan, quer falar, Ivan? Oi? Ivan, Oi, tô aqui. você queria falar? Não, eu só queria dar um parabéns para você, só isso. Obrigada, meu querido, obrigada.